Dos Graça e Paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez. Obrigado a toda essa audiência. Já estamos aí perto, quase chegando à marca de 22 mil inscritos. Isso é muito bom, é muito expressivo. Eu queria pedir a você aí que tem se identificado com as nossas mensagens, que já tem nos acompanhado. Tem muita gente que hoje está entrando em contato comigo, eu fico feliz com isso, né? E diz assim, poxa André, eu já acompanho você há um tempo, mas hoje eu resolvi aqui vir agradecer pela sua vida, e isso faz parte, né? Até mesmo para você aí, que é um crítico, né? Eu entendo que hoje nós temos muitos críticos, porque essa palavra, ela não volta vazia, ela não volta, ela faz o que ela tem que fazer, e ela mexe, ela remexe com a gente, e se essas mensagens têm feito você pensar, nós atingimos o objetivo. Temos aí pessoas pensantes, porque o mundo hoje precisa de pessoas que pensam, né? Não é pessoas que somente ficam vendo videozinhos aí rapidinho, isso não agrega nada. Mas quando você começa a pensar, o mundo começa a se tornar melhor. Tá bom, queridos? Então, se você não se inscreveu, não faça isso, não assista esse canal de clandestino. Se inscreva hoje mesmo, querido. Não faça isso, não tenha um coração peludo. Se inscreva aí, é de graça. Aperte o sininho para que o YouTube te avise quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta. Já deixa aí o seu like, com certeza, coisas boas vocês vão ouvir, né? Coisas que vai mexer com vocês. Vocês irão ouvir nesta mensagem. E comentem à vontade, tá bom? Tenham pelo menos assim, eu digo os abençoados que sempre estão conosco, muito obrigado pelos comentários de vocês, tá bom? E para aqueles que são críticos também, muito obrigado aí, porque às vezes o crítico coloca lá algumas coisas que a gente também aproveita, né, abençoado? Claro, a gente retém o que é bom, não é isso que o apóstolo Paulo falou? A gente só não pode ficar aí com fofoca, né, abençoado? Porque isso não é legal, isso não é bom, isso não tem nada a ver com a palavra do Evangelho do Reino, tá legal? Bom, abençoados, eu já falei do livro um pouco, né? Mas olha, sinceramente, abençoados, se eu fosse você hoje, eu adquiriria esse livro aqui, tá bom? Porque eu tenho ouvido muitas pessoas relatando coisas incríveis que Deus tem feito depois que elas leram esse livro. Porque, conforme as mensagens aqui desse canal, a ideia também do livro é fazer você pensar. Aqui não tem tudo sobre a doutrina do inferno, não tem, abençoado, mas aqui tem, sabe o que? É o pontapé inicial, para que você mesmo desenvolva esse raciocínio. E não somente isso, através desse desenvolvimento que esse livro vai trazer para a sua vida, você vai pegar outros temas também complexos dentro da palavra e você vai esmiuçar, Deus vai abrir o seu entendimento. É isso que eu tenho ouvido falar. É esses relatos que esse incrível livro está fazendo na vida das pessoas. Se você quer saber o que você vai fazer para adquirir, me procura no WhatsApp hoje mesmo, tá bom? Que eu teria o maior prazer de te atender, como faço com todos lá. E muito obrigado àqueles que já adquiriram também, como eu sempre falo, um beijo no coração de vocês. Bom, amados, vamos então à mensagem, vamos aí falar nesta mensagem, vamos mostrar dois aspectos da segunda vinda de Jesus, segundo aquilo que nós cremos. E nós cremos em quê? Nós cremos que tudo está consumado. Nós cremos que a segunda volta de Jesus já aconteceu, que as profecias bíblicas já se findaram e que estamos em novos céus e nova terra. A teologia, ela nos rotula e elas nos chamam de quê? Que dizem que nós somos preteristas completos. Sendo que eu não ligo para essas coisas, eu não ligo para rótulo, tá bom, queridos? Tem muita gente também que nos chamam de gracistas, já viram falar esse termo? Ah, eles são gracistas, né? Amém, que seja assim. Olha, eu não creio, por exemplo, na graça como um pacto que foi a lei. Eu não creio, nem como foi o pacto dado ali ao apóstolo Paulo para levar para aqueles gentios também que passariam pela grande tribulação, que foi aqueles dias ali, que nós vamos daqui a pouco falar sobre ele. Então, hoje eu creio na graça eterna. E olha, a graça de Deus sempre esteve presente no mundo. Antes da lei, na lei, com a graça e a lei sobre pactos vigentes até o ano 70, já existia a graça eterna, e depois muito mais, a graça eterna se consolida hoje no reino de Deus.
Então, eu creio dessa maneira. Essa é a forma que hoje eu entendo. Então, amados, esses dois aspectos que vamos mostrar nessa mensagem, um deles, o aspecto visível, tá? O primeiro seria a primeira parte, o aspecto visível, onde vamos procurar na história elementos que provam que Jesus já veio, segundo Mateus capítulo 24. Vamos usar o famoso Sermão da Montanha. E na segunda parte dessa mensagem, nós vamos procurar na Bíblia quais foram os aspectos que aconteceu no mundo espiritual. Ou seja, o que mudou no aspecto espiritual depois da segunda vinda de Jesus. Então, o primeiro aspecto é o visível, é o que aconteceu na história. Vamos procurar na história eventos que se aproximaram ali de quando Jesus falou em Mateus 24 que aconteceram. Eu vou mostrar isso aí para vocês. Tá? E depois, na segunda parte, mais na frente, vamos estar mostrando o que aconteceu, o impacto da segunda volta de Jesus no aspecto espiritual. Então, amados, então essa mensagem ela vai se estender em algumas partes, tá? Só que nessa primeira parte, eu preciso construir, atenção no que eu vou falar, eu preciso construir um cenário do mundo de Jesus de Nazaré para vocês. Do mundo de Jesus de Nazaré daqueles dias. Então eu preciso construir esse cenário. E para isso nós vamos usar bastante a Bíblia. Depois de nós estarmos baseados de forma clara onde Jesus de Nazaré nasceu, para quem foi seu ministério, em que tempo ele falou que ele viria, eu vou deixar isso bem claro, para quem e a quem foi direcionado o juízo final, então vamos depois passar a procurar dentro da história os aspectos visíveis que Jesus falou ali em Mateus capítulo 24. Nós estamos entendidos nessa parte, queridos? Eu sei que vai pintar muitas dúvidas entre os abençoados, tá bom? Mas tenham muita calma, entenda que nós precisamos construir todo um cenário para que você entenda melhor essa passagem, porque é uma passagem muito importante de Mateus capítulo 24. É claro que a Bíblia fala de outros, Daniel fala também, mas eu não vou me basear, eu vou me basear em Mateus capítulo 24. Em outra oportunidade a gente traz Lucas, onde também fala sobre o Sermão da Montanha, Marcos, tá bom? Podemos trazer também Daniel, Isaías, enfim, as profecias que falavam acerca do dia do juízo final e da segunda volta do Messias, tá legal? Bom, estamos aí então combinado com vocês? Vamos então à hora da palavra revelada? Bom, então vamos aí, está o tema, né, de hoje, e nós vamos já ler lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, quando Paulo escreveu isso aqui, né? Vamos ver para quem Jesus de Nazaré veio, sobre que aspecto Jesus de Nazaré veio. Então o texto diz aí, olha: mas quando veio a plenitude dos tempos, então você vê que Paulo já trata desde o momento em que Jesus veio ao mundo como um tempo da plenitude de Deus. E esse tempo se estendeu até o ano 70 depois de Cristo. E diz ali: Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. O que ele veio fazer? A fim de remir, a fim de salvar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Então Paulo faz um resumo de por que Jesus de Nazaré veio ao mundo. Então ali diz que Deus enviou seu Filho, né, que nasceu de uma mulher, atestando que era um homem. Ele veio submetido à lei de Moisés, a fim de salvar os que estavam sob a lei, e para aqueles que não eram da nação de Israel, pudessem também receber a adoção, para aqueles dias. Então a plenitude dos tempos, ela é eterna. Ela não se findou no ano 70, ela ganhou força depois do ano 70, onde houve a consumação de todas as coisas. Vocês estão entendendo? Então nós já começamos essa mensagem mostrando para vocês quem Jesus fez. Então Paulo está afirmando que o Messias de Israel, ele havia nascido de uma mulher, um homem de carne e osso, e veio submetido à lei, conforme eu falei.
Por isso que nós dizemos que aquele que imita Jesus de Nazaré vai estar submetido o quê? À lei de Moisés. Nós em graça não imitamos o que Jesus fez justamente por essa razão. Nós entendemos e damos luz ao que ele fez. Mas imitá-lo é outra história. Por isso que nós não imitamos, tá bom? Aí você pode me perguntar assim, mas André, Jesus não mandou imitá-lo? Sim, abençoado, mandou. Por isso que você precisa ter sempre em mente que ele veio submetido à lei. E o que ele disse e falou está dentro desse contexto. Ele falou para aqueles dias, para um povo, e não para você hoje em 2022. Por isso que você não pode pegar aquele texto de Jesus de Nazaré e imitá-lo, porque você vai estar caindo o quê? Na lei de Moisés. Entendeu, queridos? Vamos ver um outro verso que corrobora para isso que eu estou falando? Vamos ver lá. Romanos, agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 8. Lembrando a vocês que nós estamos o quê? Construindo o cenário de Jesus de Nazaré, tá? Então, Romanos, capítulo 15, versículo 8 diz assim, olha: pois vos digo que Jesus veio para ser servo da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Porque foi feito promessas, no antigo pacto foram feitas muitas promessas aos pais de Israel, né? As 12 tribos de Israel, que é considerado os pais, os patriarcas de Israel. Então Deus havia feito, e em Jesus haveria esse cumprimento de tais promessas. Para quem? Para aquele povo. Então nós não podemos subentender isso aqui. Então esse era o ministério de Jesus de Nazaré. Jesus nasceu embaixo de uma lei, portanto servo da circuncisão, para o quê? Para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Por isso que ele veio. E quem estava sob a lei? Era você, abençoado? Era eu? Era nós? Éramos nós? Claro que não. Quem estava sob a lei eram os judeus. E era o povo de Deus naqueles dias, o povo de Israel. E todo o ministério de Jesus de Nazaré não teve nada a ver, por exemplo, com o ministério de Paulo. Jesus escolheu Paulo para não falar do ministério dele. Por isso que Paulo falou em seus dias de carne, ele falou o quê? Olha, não devemos conhecer a Cristo segundo as obras que ele praticou, as obras da carne, as obras da lei. Porque quem tentasse imitá-lo iria ser mais um gentio convertido ao judaísmo. Então, se a história era para mudar, Paulo não poderia, então, pregar Jesus de Nazaré. Por isso que Paulo usa a expressão para nós nos agarrarmos ao outro, ao que ressuscitou. Por quê? Porque ao que ressuscitou foi dado ao mundo. Existem outras passagens que nos ajudam a entender o ministério de Jesus de Nazaré. Então ele teve uma passagem da vida dele que ele encontra uma mulher desesperada por conta de sua filha enferma. Nós estamos construindo o quê? Para quem veio Jesus de Nazaré? Foi para quem? Foi para o povo judeu, foi para o povo de Israel. Então tem uma passagem, eu vou ler com vocês agora aqui, que diz que uma mulher gentia estava com a sua filha muito enferma e Jesus não pôde fazer nada por ela. Por quê? Porque Jesus não foi enviado aos gentios. Então, mais tarde, Jesus sim ia levantar um homem para que esse povo gentio tivesse acesso à glória. E Paulo fala que são, ali quando Paulo usa esse termo, né? Ele fala que, aqui, recebêssemos a sua adoção. Então, naqueles dias, precisava receber a adoção. Vamos ver onde está essa passagem? Mateus capítulo 15, versículo 24. Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 24 diz: Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá claro, queridos, para você o ministério de Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré não veio para o mundo que nós vivemos hoje. Ele veio para um povo sob uma lei, para tirar esse povo da lei e para colocar o reino de Deus no mundo. E foi isso que aconteceu. Então, quando ele enviou os seus discípulos, uma outra passagem que eu vou ler com vocês aqui, foi quando ele enviou os seus discípulos em uma missão. Né? Lembra quando Jesus pegou os discípulos e falou assim: vocês vão anunciar o reino, que o reino está chegando. Né? Então, lá em Mateus capítulo 10, versículo 5, eu vou botar para vocês aqui. Mas ele disse o quê? Olha, mas vocês não entrem em casa de samaritano, nem irão no meio dos gentios. Mateus capítulo 10, versículo 5. Vamos ler aí com vocês.
Mateus capítulo 10, versículo 5 diz: estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não irei ao meio dos gentios e nem entrareis em Samaria. Vocês estão vendo, abençoados? Aqui o sistema vai dizer, aqui o sistema vai bolar sempre alguma coisa para tentar burlar o que está escrito. Aqui eles vão dizer assim: aqui era porque havia brigas entre samaritanos e judeus naqueles dias, por isso que Jesus falou isso. Tudo bem, isso é verdade. Porém, o contexto todo da vida de Jesus, meus amados, foi assim. Jesus tinha uma missão, e a missão dele era resgatar aqueles que estavam o quê? Debaixo da lei. E quem estava debaixo da lei? Nós? Não. Os gentios daquela época? Não. Quem estava debaixo da lei? O povo de Israel. Entendeu, abençoado? Porém, enquanto ele não fosse morto, ele não tinha esse poder de remir, de tirar os que estavam debaixo da lei. Aí você me pergunta, mas por que não tinha? Porque para haver remissão, para haver perdão, diz a lei que teria que haver derramamento de sangue. Então, quando Jesus morre, ele morre para Israel. Hebreus capítulo 9, versículo 22. É aí onde a igreja não entende, porque eles acham que Jesus morreu para o mundo, né? Para o mundo de Israel. Vamos ler. Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz: aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. E sem efusão ou derramar, né? Sem derramamento de sangue, não há perdão. Tá entendendo? Então Jesus tinha que ser morto, para assim livrar o povo de Israel da lei de Moisés. E ele iria anunciar que ele iria voltar depois de morto. Então, para que ele ia voltar? Para quem Jesus ia voltar? Para julgar a todos. A todos quem? Eu e você nesses dias? Um povo que viveu depois do ano 70? Que nasceu depois do ano 70 depois de Cristo? Claro que não. Ele iria julgar o quê? Todos que viveram naquela época de Jesus e antes. Ou seja, todos seriam julgados ali quando Jesus estava vivo. E havia muita coisa para ser julgada naqueles dias. E principalmente o sangue da morte de muitos inocentes. Então, o dia do juízo final não foi porque hoje nós estamos sob o sangue dos inocentes. Hoje nós não somos culpados do sangue dos inocentes. Quem foi o culpado do sangue dos inocentes foram Israel naqueles dias. Vamos ler isso aí, abençoado. Lucas capítulo 11, versículo 50, para que fique bem claro. Vamos ler. Lucas capítulo 11, versículo 50 diz: e assim se pedirá conta a esta geração. Qual geração? A nossa? Não, aquela que estavam ouvindo Jesus falar. A esta geração, do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. Esse foi o motivo do juízo final. Agora vamos ver no verso seguinte, verso 51, que diz: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Então, o que está dizendo o texto aí, meus queridos? Se pedirá conta disto a esta geração. E como a igreja hoje, que se diz ser de Cristo, falsifica o que Jesus disse? Então, essa igreja aí que está no mundo não é a igreja de Cristo, porque eles simplesmente falsificaram isso aqui. Amados, hoje eu só encontro um motivo. Essa igreja que está aí não é de Cristo, é de homens, é de políticos, são dos governantes. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Pastores acusados que estão recebendo propinas. Então a segunda vinda de Jesus não podia ser para estes dias e nem muito menos para o futuro. Por quê? Porque o juízo final, o juízo foi para o sangue dos inocentes derramado até Jesus, desde a fundação do mundo até Jesus.
E os textos que eu usei até agora é muito claro, sim ou não? Nós não podemos burlar isso. Não podemos falsificar, igual fizeram os falsos. Por quê? É mais fácil futurizar isso aqui do que encontrar a resposta. Amados, e as respostas bíblicas, com certeza, você descobrindo essas verdades, te afastará destes templos, dessas denominações. Porque isso é uma das coisas que mantém as pessoas indo a esses lugares. Existem alguns sofismas criados dentro da mente das pessoas que fazem elas voltarem a esses lugares. A primeira é a volta de Jesus, né? Aí que eles pregam, Jesus vai voltar, só vai pegar quem estiver na igreja. E a segunda, não menos importante, que é o medo das pessoas irem ao inferno. Porque aqueles que não subirem com Jesus, na segunda vinda, irão para o inferno. Então, e tudo criado por eles, manipulado por eles, para te manter preso. Está entendendo, meu querido? Então nós temos o quê? Que procurar, já que Jesus falou que era para aquela geração, nós temos o quê? Procurar evidências históricas dentro desse tempo, para podermos dizer que já aconteceu a segunda volta de Jesus. Porque segundo o próprio Senhor, quando ele habitou entre nós, ele disse que isso aconteceria àquela geração. Vamos ver, que vai nos ajudar mais ainda? Mateus capítulo 24, versículo 34. Vamos lá, abençoado. Ou 33, né? 33. Mateus capítulo 24, versículo 33, que nos diz assim, olha: em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Tudo isso aconteça o quê? O que ele falou em Mateus capítulo 24, até esse versículo. Então isso nós não podemos descontextualizar. Jesus não podia mentir sobre isso. Se ele disse que ele cumpriu o que disse, então nós temos que buscar o quê? Buscar fatos históricos para dar provas contundentes que Jesus veio naqueles dias, e não desmenti-lo, e não descontextualizar isso aqui e passar para os dias de hoje. Então, para nós, queridos, que recebemos essa palavra de revelação, ele veio no ano 70. Por que ele veio no ano 70? Então, essa é a minha função, de te explicar isso. Então, a partir de agora, deixa eu voltar aqui comigo. Então, a partir de agora, nessa mensagem, o que nós vamos buscar? Vamos buscar evidências. Vamos buscar evidências aonde? No próprio Sermão da Montanha. Então, nós buscaremos essas evidências a partir de agora, tá? E fazendo isso, estaremos concordando o quê? Com o Senhor que disse que isso iria vir naqueles dias. E no verso 34, ele diz o seguinte sobre a palavra dele, ó. Versículo 34 de Mateus, capítulo 24. Olha o que Jesus disse acerca da palavra dele, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porque ele disse que viria, e ele veio. Versículo 36, ainda em Mateus, vamos só em Mateus agora, capítulo 24, vamos usar muita palavra. Diz ali, olha: quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Amados, a primeira coisa que Jesus fala sobre a sua vinda é que ninguém sabia quando viria. Porém, ele deixou uma dica, sabe qual foi? Que seria para aquela geração. É verdade, Jesus não sabia, quando Jesus andou entre os homens, quando ele habitou em carne, ele não sabia o dia nem hora. Porém, ele deu evidências que seria para aquela geração. Muita gente aproveita essa fala de Jesus e diz que ele não era Deus, né? Porque ele não sabia o dia e a hora. Aqui é muito fácil de entender, tá bom, abençoado? Quando Deus assume uma forma humana em Jesus, em um corpo de carne, tudo o que ele era, tudo o que ele sabia, se apagou. Igual a nós. Nós também, quando entramos em um corpo de carne, nos é apagado de onde viemos, quem somos. Tudo que Deus falou a nosso respeito é apagado. Por isso que quando você vem aqui nesse canal e ouve o Evangelho da Graça, logo te é aclarado o que é esse aclarar, esse entendimento novo. E esse entendimento te faz o quê? Lembrar de todo o conselho de Deus sobre a nossa vida.
Então, quando Jesus também veio, ele demorou 33 anos aos 30 anos, para que ele assumisse a sua missão, porque ele foi aclarado aos poucos a missão dele. Então, amados, escreve aí no chat, abençoado. Você sabia que Deus tem um conselho a teu respeito? Diz aí, olha, Deus tem um conselho a meu respeito. E esse conselho você vai descobrindo ao longo da tua vida. Tá entendendo? Então, quando você ouve essas verdades, qual é a sua manifestação? É dizer o quê? É verdade. Quando eu venho aqui dizer para vocês algo que mexa com vocês, que vocês relembrem aquilo que Deus mesmo falou sobre vocês, vocês escrevem o quê? É verdade. Não é isso? Então, com Jesus também aconteceu a mesma coisa. Em carne, ele não sabia. Porém, quando ele retornou ao seu estado original de Deus, ele sabe de todas as coisas. Estamos entendidos aí, abençoado, dessa parte? Agora vamos prosseguir em Mateus capítulo 24. Vamos ver o verso 37. E ele fala aqui uma coisa bastante interessante. Ele diz que como seria a sua vinda. E ali ele fala que seria nos dias, como se fosse nos dias de Noé. Só lembrando, tá, para vocês, que o objetivo dessa mensagem, dessa primeira parte, é buscar evidências da segunda volta de Jesus e mostrar essas evidências na história. E na segunda parte eu vou mostrar as evidências espirituais, o que aconteceu no mundo dos espirituais, tá bom? Mateus capítulo 24, versículo 37. Então Jesus começa a dar dicas de quando ele viria, e essas dicas nós vamos mostrando ao longo da história. Diz ali, olha: assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda do Filho do Homem, abençoado, como nos dias de Noé. E como era nos dias de Noé? Aí, em Mateus capítulo 24, 38 e 39, Jesus fala como era naqueles dias lá, né? E diz ali, ó: nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos, matou todo mundo. Assim será também na volta do Filho do Homem. Então, o dia da vinda do Filho do Homem seria marcado o quê? Por muitas mortes. Não é isso que diz o texto? Jesus não está fazendo uma comparação com aqueles dias do dilúvio? Então, Jesus aqui fala do dilúvio. E vocês sabiam que o dilúvio é considerado pelos teólogos como um macro acontecimento, um acontecimento mundial que destruiu o mundo todo, que é chamado macro-apocalipse. Então, anota bem essa palavra, abençoado. Macro e micro, tá? E eu quero fazer uma ressalva, eu quero abrir um parênteses nessa mensagem, tá? Para explicar a você que está ouvindo aí pela primeira vez essa palavra macro, e você vai ouvir também a partir de hoje muitas vezes essa palavra micro, macro-apocalipse e micro-apocalipse, e eu vou tentar, em rápidas palavras, explicar para você o que isso quer dizer, tá bom? Amados, deixa eu voltar aqui com a minha linda imagem. Amados, a Bíblia trata de várias passagens em que podemos afirmar que ali, naquele momento, houve um fim, tá? Apesar da palavra apocalipse significar revelação, hoje, quando nós ouvimos essa palavra, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? É de uma destruição, não é verdade? Você não pensa em Apocalipse como uma revelação. Você pensa em Apocalipse como algo do fim. Se você vê um tema de um filme, por exemplo, escrito Apocalipse, você não vai pensar na revelação. Você vai pensar em destruição do planeta, sim ou não? Então eu quero tratar estes eventos bíblicos como Apocalipse, tá bom? Se referindo a um fim, a algo grandioso. Quer ver algo grandioso que aconteceu na palavra? Foram as 7 pragas do Egito. Ali foi considerado um apocalipse, sendo que esse acontecimento foi um micro-apocalipse, porque só foi naquela área ali do Egito. Então a Bíblia, amado, está cheia de micro-apocalipse e um único macro-apocalipse. E vocês sabem qual é o único macro que destruiu a terra toda,
que a Bíblia nos informa, vocês sabem qual é? Nós acabamos de falar, foi o dilúvio. E há um consenso no meio acadêmico em que um dia a Terra ficou submersa. Hoje geólogos, estudiosos, todos eles afirmam que um dia a Terra ficou submersa debaixo de água. Então a Bíblia, ela está cheia de micro-apocalipse e um macro-apocalipse. Então esses micro-apocalipse foram de menores proporções. Vocês estão mais ou menos começando a entender o que é macro e o que é micro? Depois eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso. Então eu estou preparando algumas mensagens em que vamos tratar desses micro-apocalipse e também do macro-apocalipse, que foi o dilúvio no mundo visível. Porque no mundo espiritual é outra história, abençoado. Eu estou falando no mundo visível. No mundo espiritual é uma outra história. Aí você pode me perguntar assim: André, os acontecimentos da segunda volta de Jesus, narrado ali pelos dias do ano 70 depois de Cristo, foi um macro ou um micro apocalipse? Foi micro no sentido visível, porque não aconteceu uma catástrofe mundial na segunda volta de Jesus como o sistema prega. Por isso que o sistema não aceita que o que aconteceu no ano 70 foi suficiente para dizer que Jesus voltou ali. Por quê? Porque eles esperam um macro apocalipse. Então foi micro no sentido visível, porque se tratou apenas de um fato histórico que foi a guerra entre Roma e Israel. E macro foi no sentido espiritual. Ela teve um acontecimento macro no mundo espiritual. No micro, a segunda vinda de Jesus, ela foi, no mundo visível, ela foi considerada micro. Estão entendendo, abençoado? Então, agora, de posse desse novo entendimento, essa é a primeira bolinha que a gente está falando sobre macro e micro dentro aqui dos estudos nossos, tá bom? Então, agora, de posse desse novo entendimento, nós estaremos desenvolvendo em breve mensagens que vai aclarar um pouco mais sobre isso. Vamos voltar a essa mensagem, vamos voltar ao espírito da mensagem, que é procurar fatos históricos em que comprove que a vinda de Jesus veio naqueles dias. E não foi um macro apocalipse como o sistema espera, mas um micro. Por quê? Porque se resumiu ao mundo daqueles dias entre Roma e Israel. Tá entendendo? Então Jesus compara a sua vinda ao quê? Aos dias de Noé. Tanto que o que aconteceu, né, o que antecedeu o ocorrido do fato em si, o dilúvio, como também o pós-dilúvio, né? O que aconteceu? A terra estava toda desorganizada e era preciso organizar. Então Deus revela a Noé seu plano. Era como se Jesus estivesse vendo naqueles dias um mundo caótico, um mundo totalmente corruptível, um mundo onde a corrupção entrou dentro do judaísmo. O judaísmo estava misturado com várias crenças daqueles dias. Matavam-se muito. Os sacerdotes daquela época de Jesus eram terríveis. Então, igual aconteceu na época do dilúvio. Jesus estava falando sobre isso. A terra estava toda desorganizada. Então, era preciso organizar. Da mesma maneira, era preciso tirar a lei, porque a lei era o que causava o empecilho para que o próprio povo de Israel entrasse no reino de Deus. E nós também fomos apanhados quando Paulo foi levantado aos gentios. E muito mais agora que já nascemos depois desse período. Entendeu, abençoado? E essa construção foi o tempo que foi anunciado por Noé, que o mundo iria acabar naqueles dias. Então, da mesma maneira como Noé pregou, Jesus também foi o pregador da sua vinda, trazendo o seu juízo e oferecendo ao seu povo de Israel a entrada no seu reino. E também, da mesma maneira como houve o dilúvio, a destruição naqueles dias de Noé, na vinda de Jesus também houve muitas mortes. E depois daqueles dias, que cravamos que foi no ano 70, o mundo virou a chave. Depois do ano 70, o mundo virou a chave. O mundo foi conhecido como antes de 70 e depois de 70. Então, abençoados, a partir do momento em que Jesus disse que tudo o que ele estava falando se referia àquela geração, nós não podemos burlar isso. Nós temos que procurar os eventos próximos daquela data em que houve algum tipo de apocalipse. Não um macro, porque a Bíblia só fala de um macro
E é o único. Não existirá outro macro-apocalipse. Existirá sim, micro-apocalipse. Como nós estamos vendo agora, há poucos dias aí, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Está entendendo, abençoado? Então, da morte de Jesus até o ano 70, nós percebemos 40 anos de história. E é aí onde nós vamos começar a desenvolver e mostrar para vocês. Então, houve muitas baixas nesta guerra. Só para você ter uma ideia, estima-se que milhares de israelitas foram mortos. E Jesus fala dessas mortes nos versos seguintes. Vamos ver? Mateus capítulo 24, versículo agora 40 e 41. Vocês estão entendendo, abençoado? Às vezes eu acho que eu passo muita informação para vocês, mas se for o caso, vocês repetem de novo a mensagem. Pega naquele pontinho, deixa eu entender melhor isso aqui que o André falou. Porque é muita informação. Tá aí, Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, que diz: 2 homens estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho. Uma será tomada e a outra será deixada. Aqui Jesus fala de mortes que aconteceriam naquele período. Lembrando mais uma vez que não podemos futurizar essa passagem, tá, queridos? Visto que o contexto continua sendo para aqueles dias. E todas as vezes que Jesus fala sobre a sua segunda vinda, ele também não dá as datas. Por isso que o sistema se aproveitou disto e descontextualizou o que Jesus falou que era para aqueles dias. Mas Jesus deixou bem claro o que aconteceria isso, os sinais. Vamos ver agora o tempo em que aconteceria o maior sinal da segunda volta de Jesus. Mateus capítulo 24, agora vamos retornar ao versículo 2. Mateus 24, versículo 2. Aqui está o ponto, o clímax, tá? No verso anterior, se vocês pegarem, vocês vão ver os discípulos perguntando sobre o tempo que isso aconteceria. Isso quem? O juízo final, lá em Mateus capítulo 23. Estamos dentro de um segmento, não podemos burlar isso. Lá Jesus falou que o sangue dos inocentes seriam julgados nesse grande dia. E os discípulos, preocupados, claro, com medo também, perguntaram quando é que aconteceriam esses sinais. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 2, ele diz: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não fica... Isso aí olhando para o templo de Herodes. Jesus olhando para o templo de Herodes diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E uma pergunta que eu te faço: quando foi que foi derrubado o templo? O segundo templo de Israel, que foi o templo de Herodes? Foi no ano 70. Por isso é que nós cravamos que a segunda volta de Jesus aconteceu justamente quando aconteceu isso na história. E a história não mente. Está entendendo, abençoado? Então Jesus começa a dar indícios, os sinais de um dos sinais da sua vinda, que seria quando o templo dos judeus viria abaixo, e isso aconteceu. Agora eu destaquei aqui para vocês já ouviram falar no livro A Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo. Inclusive eu já falei aqui nesse canal, né, abençoado? Quem puder fazer um investimento aí, compra esse livro, abençoado, tá? É A Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo. Quem é Flávio Josefo? É um historiador, tá? Que narrou tudo isso aí, ele pega lá desde quase toda a história dos hebreus, ele narra em seu livro. Muito bom, tá? Para quem aí quer saber um pouco mais sobre isso. Então eu selecionei aqui um trecho desse livro, A Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo. Vamos ler, abençoado, que era o que acontecia naqueles dias, tá? Vamos ler. E diz assim, olha: as tropas romanas do general Tito tomam a cidade de Jerusalém em 8 de setembro de 70. O templo é incendiado e os habitantes são deportados como escravos. Aí foi conhecida, né, a diáspora do povo de Israel. O povo de Israel começou a vagar pelo mundo. O templo construído por Salomão em 970 a.C. e reconstruído por Herodes em 19 a.C., era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus.
Somente, deixa eu ver se já acabou aí. Agora eu vou botar aqui a segunda parte, vocês acompanharem direitinho essa narrativa, tá? E diz ali, olha, somente o muro ocidental de sustentação da esplanada do templo permaneceriam em pé. E seria chamado mais tarde, que você já conhece, o Muro das Lamentações. Foi a única coisa que sobrou. A destruição do templo constitui, de resto, um elemento determinante para a religião cristã, que se separa, então, cada vez mais de suas origens judaicas. E aí é a história dessa falsa igreja que nós estamos vendo aí, tá? Então, o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, que eu vou colocar aqui para vocês, se cumpriu no ano 70, foi derrubado o templo. Vocês estão entendendo? Entenderam, abençoada? Viu como é que a história, ela narra isso? Por isso que nós, queridos, somos um povo elegante. E somos o quê? Fiéis ao texto. E vamos buscar o quê? Elementos na história que nos aproximem das profecias. Então, após Jesus ter falado sobre o templo, isso desperta o quê? A curiosidade dos seus discípulos, porque eles também queriam salvar as suas peles. Então, eles perguntam a Jesus quando aconteceria aquilo ali. E no verso 3, Jesus continua a dar sinais do que iria preceder a volta dele. E diz ali, ó, indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram os seus discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe, quando acontecerá isto? E qual será o sinal de sua vinda, de tua volta e do fim do mundo? Então, amados, na cabeça daqueles homens haveria o fim do mundo, de uma maneira macro, tá? Não foi isso que aconteceu no ano 70. E o mundo em questão aí era um mundo daqueles dias como era na cabeça dos judeus. Ou seja, tudo aquilo ali foi para a entrada do reino de Deus no mundo. A justiça de Deus foi feita. E haveria, depois disso, algumas mudanças na configuração do mundo, tá? Porque, como eu falei, que o mundo ele virou a chave no ano 70, virou uma chave, né? Antes dessa virada de chave, que começou com a morte e ressurreição de Cristo e durou 40 anos, começou a ser mudado as configurações, tá? Haviam naqueles dias 2 pactos vigentes, um para o povo de Israel e outro para o povo de origem gentia. E a entrada no reino de Deus, no mundo, essas duas configurações, esses 2 povos se fundiriam depois do ano 70. Por isso que precisava vir abaixo o templo, entendeu? Então, fazendo isso o quê? Um novo mundo, uma nova configuração, onde novos céus e nova terra se fizeram. Agora seria o mundo, após o ano 70, seria o mundo da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, experimentando a graça eterna, ou seja, a própria manifestação de Deus no meio do seu povo. Então, a partir desse ponto, Jesus começa a mostrar com mais firmeza os acontecimentos que iria acontecer ali até o ano 70 e que prova que seria a sua volta. Vamos ver agora Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, que diz ali, olha, respondeu-lhes Jesus, cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu Cristo, e seduzirão a muitos. Naqueles dias, queridos, em Israel, era muito comum aparecerem os salvadores da pátria, né? Muitos se diziam ser o Filho de Deus, como Jesus também. E sempre os discursos eram o quê? Resgatar o povo das mãos de Roma. Então, nessa época, apareciam vários messias. Inclusive, teve uma seita, que é relatado isso no livro de Flávio Joséfo, em que muitos judeus se mataram por causa dos falsos cristos que acontecia naquela época. Então Jesus já alertou aos seus discípulos que estavam preocupados para não serem seduzidos pelo discurso daqueles falsos messias. Agora Mateus capítulo 24, versículo 6. Estamos procurando evidências históricas na história da segunda vinda de Jesus. E encontramos o primeiro com a derrubada do templo.
Então tudo se acabou ali. Mas antes tiveram outras coisas. E Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 6, ele diz: ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Então, amados, mais um texto provando o que Jesus não disse, né? Jesus não disse o dia e nem a hora, mas ele deixa claro o tempo que isso aconteceria. Será o quê? Quando ouvires de guerras e de rumores de guerra. Lembrando mais uma vez que os discípulos de Jesus de Nazaré perguntaram a Jesus que sinais haveria para a sua vinda e a destruição do templo. Então vocês estão notando que uma coisa vai linkando a outra, uma coisa vai concatenando com a outra, e nós não podemos descontextualizar isso aqui. Então nós estamos lembrando também que aquilo que ele disse em Mateus 23, que os crimes que os israelitas cometeram seriam julgados, era por conta do sangue dos inocentes e dos profetas. Mateus 23, versículo 36. Vamos ler de novo isso aqui. Não vou nem colocar, vou só ler aqui para vocês, tá bom, abençoados? Mateus capítulo 23, versículo 36. Ele diz o quê? Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, quando Jesus anuncia isso, aqueles que ouviam Jesus acreditavam em suas palavras. E eles ficaram perturbados com isso. Então, quando ele disse que o templo seria derrubado, aí os discípulos começaram a perguntar quando aconteceriam aquelas coisas. E Jesus fala que haveria tempos de rumores de guerra. E neste tempo, Jesus também falou que isto era um tempo, né? O tempo de Jesus era um tempo de paz. Quando Jesus estava vivendo na terra, um tempo de paz, chamado Pax Romana. Porém, o cenário mudou bastante, tá bom? Até culminar no ano 70. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, muita coisa mudou. Para vocês entenderem melhor isso, abençoado, era bom, né, vocês terem esse livro de Flávio Josefo, que fala ali o que aconteceu até o ano 70. Inclusive houve eclipses, tá? Houve eclipse, houve tremor de terra. Tudo isso aconteceu antes do ano 70. Então, para quem adquiriu esse livro aí, esse livro do Flávio Josefo, abençoado, vai entender isso muito bem. Agora atenção no que eu vou falar. Para quem já adquiriu o nosso livro, A Doutrina do Inferno, eu vou estar disponibilizando, conforme eu falei, um material exclusivo que vai mostrar tudo o que ocorreu naqueles dias, tá bom? Então, se você já adquiriu o livro ou pensa em adquirir, né, me procure no WhatsApp, que eu vou mandar para vocês esse arquivo do professor, tá? Desse professor em que eu tive acesso. Eu vou estar disponibilizando aí para vocês sobre essas guerras que houve naqueles dias. Então, o fato é que havia sim vários rumores de guerras e pequenas guerras já acontecendo entre judeus e romanos. Tá bom? Vamos agora passar a Mateus capítulo 24, versículo 7 e 8. Vamos embora, vamos lá. E diz ali, ó: irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Olha aí, outra sinal da segunda volta de Jesus. Haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Por isso que nós estamos estudando a história que foi até aqueles dias. E encontramos o templo destruído no ano 70. Então temos que analisar o que aconteceu antes e bater aqui com o que Jesus está falando, para a gente provar que já aconteceu a segunda volta. Tá bom? E tudo isso será apenas o início das dores que Jesus está falando. E houve sim um período de muita fome nessa época, tá bom? Houve pestes, tá? Houve inclusive nesse período uma das primeiras pandemias do mundo. O livro de Flávio Josefo fala sobre isso, tá legal? Agora vamos ver um texto em Atos, onde narra essa fome que Jesus falou aí. Atos capítulo 11, versículo 28. E diz assim, ó: e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, que era um imperador de Roma. Então aqui todo mundo, entenda-se aí, abençoado mundo aí, o mundo romano, né, daqueles dias. Então agora eu vou citar para vocês uma outra parte do livro
de Flávio Joséfo, para que vocês entendam o que aconteceu naqueles dias. Deixa eu ver se eu separei aqui para vocês. Não separei, tá? Mas eu vou aqui contar para vocês o que aconteceu, tá legal? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, vou ler para vocês aqui um trecho do livro de Flávio Joséfo sobre aqueles dias. Diz assim: durante o reinado de Cláudio, várias fomes diferentes ocorreram. A primeira fome durante este período foi centrada em torno da cidade de Roma, nos anos 41 e 42 d.C. A segunda fome, conhecida por ter ocorrido durante o reinado de Cláudio, foi no 4º ano de seu ofício, em 45 d.C., e foi particularmente centrada na Judéia. Tá? A terceira fome, durante a época de Cláudio, concentrou-se na Grécia, em cerca de 50 d.C. A quarta fome, foram vários períodos de fome, né? Vocês estão observando aí. A quarta fome ocorreu em 52 d.C. e mais uma vez assolou a cidade de Roma. Então havia, por conta da fome, doenças. A situação sanitária das pessoas era muito ruim. Houve outras guerras que acompanharam esse período, tá bom? De nação contra nação. Várias colônias de Roma, que estava subjugada a Roma, começou a fazer motim contra Roma. É quando eu falo que Roma ia enfraquecendo as suas bases. Por isso que mais lá na frente, eles não aguentando, eles tornaram a religião oficial do cristianismo. Vocês estão entendendo, abençoado? Então, eu acho que essa mensagem, ela já está ficando bem grande, né? Eu acho que já chegamos aqui a um ponto com muita informação para vocês, tá? Vamos marcar então uma segunda parte dessa mensagem, e ainda eu vou voltar a falar sobre a segunda volta de Jesus no mundo visível. Vamos ver terremotos que aconteceu, datado e comprovado pela história, pela geologia. Eclipse que aconteceu, Jesus falou sobre isso, tá? Vamos ver isso tudo na segunda parte aí que eu estou mostrando o que antecedeu a segunda volta de Jesus, tá bom? Então eu aqui, abençoado, estou dando suporte para vocês, para que vocês entendam melhor esse aspecto da volta de Jesus. Eu sei que tem muitos abençoados que ainda tem muitas dúvidas sobre isso, tá bom? Mas fica tranquilo que nós vamos trazer esse estudo com muitos detalhes, tá bom? Então acompanhe a segunda parte, tá? E mais na frente vamos falar, sobre o que aconteceu no aspecto espiritual a segunda volta de Jesus. Aí vamos falar de ressurreição de mortos, vamos falar sobre o tribunal que foi com todas as nações. Vamos mostrar isso aí também para vocês, porque eu sei que tem gente que tem dúvida quanto a isso. Estão entendendo, abençoado? Então eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa jornada. Aqueles que adquiriram o livro, me procure para que eu possa passar esse estudo de forma mais detalhada aí, para vocês guardarem essa preciosidade, tá legal? Para você que pensa em adquirir também o nosso livro, fique à vontade, me procura também. Então estamos chegando ao fim dessa mensagem. Eu espero que eu tenha sido claro. Talvez, se eu não tiver sido claro em alguma parte, os abençoados voltam lá. E se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, coloquem aí nos comentários as dúvidas pertinentes a Mateus capítulo 24. Não vem com Apocalipse, Daniel, depois a gente pode ver isso. Tá bom, queridos? Bom, amados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz, e até a nossa próxima mensagem.